Oi, e aí, como você está? O vídeo de hoje, como você já viu no título, é como melhorar a sua performance. Performance que a gente vai tratar aqui é mais voltado à sua atuação, seu desempenho em relação às suas atividades na sua vida. Eu sou a Kátia Lacerda, esse canal é sobre finanças, então tudo que envolve o nosso dinheiro, que faz melhorar a nossa performance com o nosso dinheiro, a gente vai falar por aqui. Então eu já te peço para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, que aí você não vai perder nada do que tiver aqui nesse canal de bom para você. O que é performance no meu ponto de vista? É você fazer as mesmas coisas que outras pessoas fariam ou que você mesmo faz de uma maneira melhor, às vezes usando menos tempo e tendo ali um resultado esperado ou até melhor que o esperado. Isso pra mim é uma melhor performance de alguma coisa. Como eu já disse em alguns outros vídeos, eu vou precisar repetir isso aqui pra você, porque talvez seja o primeiro vídeo que você está vendo do canal. Pra gente ter qualquer, pra nós termos excelência em qualquer coisa que nós façamos, nós precisamos que nossa saúde, tanto física, emocional, psicológica, enfim, esteja em dia. Então, se você quer ter uma melhor performance em qualquer coisa que você faça, você realmente precisa estar com a sua saúde em dia. Você precisa se exercitar, você precisa comer certo, você precisa dormir. São todas coisas que parecem repetitivas, mas quando você faz na prática, você consegue ver que só isso daí já pode te trazer um melhor desempenho no que você precisa fazer ou queira e tenha estipulado aí para fazer. Uma outra questão também é você cuidar da sua saúde, no sentido de fazer exames, acompanhar, ver se tá tudo bem. Normalmente, quando você faz todo o restante certo, provavelmente a parte da saúde vai ser uma consequência. Mas ainda assim, né, somos seres humanos, nós temos aí diversas coisas, nosso corpo é muito complexo, né, nossa mente também. Então, eu acredito que a gente precise ter ser completo mesmo, né? Olhar todos os lados possíveis. Então, antes de qualquer coisa que eu te falei aqui nesse vídeo, a primeira coisa que você precisa realmente é olhar para si, para sua saúde, para todo tipo de que envolver ali a sua saúde e tudo, para você conseguir entender todo o restante e todo o restante também ter algum sentido e realmente fazer diferença na sua vida. Outra coisa, muitas vezes quando a gente se determina a fazer algo, a gente quer já como posso dizer, dar toda a nossa energia, jogar tudo ali que a gente tem de bom ali para aquilo que a gente tá fazendo. E isso é ótimo, legal. Significa que a gente tá entusiasmado, né? Tá feliz com aquilo. Mas o que vai fazer você ter sucesso ou não com aquilo não é você jogar toda a sua energia um mês e depois o ano inteiro não jogar a sua energia naquilo que você vai fazer. Então, a outra coisa que eu tenho pra te dizer é, você precisa ter constância. Precisa ter entusiasmo? Sim, precisa, muito legal. Mas a constância, a disciplina, com certeza vai te fazer ter muito mais sucesso do que o entusiasmo. Porque vai ter dia que você vai acordar e vai falar, hoje eu não quero fazer isso. Hoje eu não estou afim de fazer isso. Mas a disciplina, que é aquele compromisso, que é aquele... é muito maior até que a motivação, é o que vai fazer você ter um resultado com uma melhor performance, um melhor desempenho ou não. Uma outra questão é, você precisa se organizar o seu tempo e a sua rotina. E você precisa ter uma rotina. Tem pessoas que não gostam de ter rotina, né? Eu, particularmente, eu gosto de fazer coisas diferentes dentro da minha rotina. Todas as vezes que eu saio da minha rotina, durante a semana eu tenho tudo muito cronometrado. Então eu acordo, eu faço meus posts dos achadinhos. Pra quem não sabe, eu tenho um perfil de achadinhos no Instagram. Aí eu faço meus posts assim que eu acordo, porque eu quero que as pessoas acordem depois de mim, normalmente 5, porque eu acordo 5 da manhã. Então as pessoas acordam depois de mim e já vejam os meus posts lá. Depois eu vou tomar meu café da manhã, vou fazer o da minha filha, enfim, toda aquela rotina, vou pra academia e tal. E aí depois eu começo a trabalhar. Então, quando qualquer coisa sai fora disso, por exemplo, ontem mesmo acabou a água aqui, né, na rua. Teve um problema aqui, vazou uma água ali na rua. E aí nós ficamos sem água, então eu já saí totalmente da minha rotina, já fiquei toda atrapalhada. Mas enfim, depois a gente volta a colocar tudo em ordem de novo. E aí pra gente ter uma melhor performance, um melhor desempenho, a gente precisa ter uma rotina. Mesmo que seja todos os dias uma coisa diferente, a gente precisa ter uma rotina dentro dessas coisas diferentes. E uma outra coisa que eu, peguei pra mim
e realmente fez toda a diferença é você ter uma agenda. Você ter algo onde você anote ou escreva, enfim, no celular, no papel, o que ficar mais fácil para cada pessoa, que você anote tudo que você tem que fazer naquele dia. Porque às vezes a gente marca 1000 coisas achando que vai dar tempo, e quando a gente faz de fato aquilo na prática, não dá tempo. E quando você tem uma agenda, você já sabe que tá ali e você vai fazer o que tá ali. E se entrar uma coisa fora, você vai ter que realocar ou não vai dar pra realocar, e você sabe disso. E uma outra coisa, além de ter agenda, é você consultar a sua agenda antes de marcar os seus compromissos. Então, o que eu fazia? Antes, eu já sempre tive uma agenda, né? Eu sou maquiadora, trabalho com várias coisas, trabalho com clientes, então eu preciso ter uma agenda. E aí, eu tinha sempre uma agenda, porém, em alguns momentos eu ia marcando 1000 coisas e não consultava na agenda se eu tinha aquele horário disponível. E já teve várias vezes de eu marcar, tipo, coisas no mesmo horário e ter que me administrar ali no momento que tá acontecendo a coisa e tal. E não é legal, gente. Então, além de ter a agenda, você precisa consultar a sua agenda. Para sempre que você for marcar um novo compromisso, você ter certeza que você tem aquele horário disponível. Por que é importante, né, gerir o tempo, ter uma agenda e tudo? Porque você faz o seu cérebro trabalhar para outras coisas mais importantes do que simplesmente ficar lembrando de compromissos que você tenha. É muito até, assim, burrice mesmo, gente. Você perdeu o seu tempo tendo que lembrar de compromissos que, se você colocar numa agenda, ela vai lembrar para você. Então, essa questão de você ter uma performance melhor, um desempenho melhor para as coisas, você ter tudo ali anotado na agenda vai te livrar de ter que ficar pensando nisso. Por mais que você tenha uma memória boa e lembre de cabeça, você sabe que você não precisa ter aquele compromisso de lembrar daquilo. Que se você simplesmente olhar a sua agenda, você já vai ter tudo ali na sua mão. Então é muito mais fácil. É claro que assim, se você não tem tem a agenda só no celular, o celular der um pau e você ficar sem essa agenda, então é ruim. Então você precisa ter uma segunda opção. Eu, por exemplo, tenho um notebook e eu deixo tudo anotado na agenda do celular, porém é do Google, né? Então acaba ficando logada aqui, se em algum momento eu precisar, eu tenho ela aqui na mão. Senão acaba se tornando aquele efeito cascata, onde você acaba fazendo uma coisa e essa coisa gera outra coisa, essa coisa gera outra coisa, e quando você vai ver, você tá com uma bola de neve de coisas pra fazer, tudo acumulado, e você tá ali desesperado porque não vai conseguir fazer tudo que tem que fazer. Uma outra questão também que eu sempre falo, até falei num vídeo anterior aí que eu fiz, é que a gente tem mania de procrastinar as coisas. E a agenda, você tendo tudo anotado ali, pode te ajudar com isso. Porque se você coloca na agenda e você não cumprir o que você tem ali, no outro dia você vai ter outras funções e vai se acumular se você ficar procrastinando aquilo. Então o que eu vejo é que às vezes a gente faz planos e a gente planeja ali tudo bonitinho, só que na hora de executar a gente não quer fazer. Então aí entra a disciplina e a constância, que é o que eu falei um pouquinho antes aqui no vídeo. Que tendo a disciplina e a constância, você vai se obrigar a fazer porque você tem que cumprir e não porque você quer. Ou não cumprir. E uma coisa que eu sempre falo também é que o adulto, ele não tem que fazer o que ele quer, ele tem que fazer o que precisa ser feito. Então se você se determinou é porque aquilo é importante pra você, seja nas suas finanças, seja na sua vida, enfim, no que for. Uma coisa que eu percebo também nessa questão de tempo é o esforço inteligente. Muitas vezes a gente faz muito esforço e a gente não mensura nossos resultados, e aquele resultado tá sendo micro, e aí porque a gente não mensura esses resultados, como eu cheguei nele, se valeu a pena, se não, a gente acaba ficando frustrado porque não é o resultado às vezes que a gente queria, só que você fala, poxa, eu me esforcei tanto, fiz tanto e tal, e não foi o resultado que eu queria. Então uma das coisas que eu falo é isso, eu tive que aprender isso também na minha vida, de ter um esforço inteligente, que é quando você se esforça tendo um objetivo, sendo um pouco mais intencional. Às vezes a gente faz as coisas assim sem saber qual o resultado que aquilo vai dar, se vale a pena ou não. Então muitas vezes a gente precisa ser intencional, a gente precisa fazer coisas que vão gerar um resultado que a gente queira, e não só ir fazendo um monte de coisa, sabe? Eu mudei muito isso na minha vida, eu faço muitas coisas hoje em dia, eu sou autônoma agora, antes eu era CLT, e desde que eu me tornei autônoma eu tenho 1 zilhão de atividades, não que antes eu não tivesse, porque uma das coisas que eu sempre falo também, até relacionado às finanças, a gente não pode ter uma renda só, a gente precisa ter um monte de fonte de renda, porque se uma der ruim, o que vai acontecer? Você vai ficar, né, como dizem, a ver navios.
E uma outra coisa que eu penso muito também é que a pandemia ela veio para nos ensinar alguma coisa. E uma delas é, quando veio a pandemia, poucos trabalhos continuaram, né? Muita gente parou. Então, se você tem uma fonte de renda que numa pandemia para, então você precisa começar a pensar numa segunda alternativa para não passar por nenhum sufoco quando vier, se vier, que a gente, né, pede a Deus que não, mas caso venha algum tipo de crise, não precisa nem ser uma pandemia, uma crise financeira, sua ou até do país, do estado, enfim, de qualquer maneira que qualquer um está sujeito, você tenha uma segunda fonte de renda para não ficar aí sem ter uma reservinha ali e resolver o seu problema, ou por meses ou por dias, enfim, sei lá qual for o problema. Então, esse esforço inteligente não significa que você vai trabalhar 24 horas por dia, que você vai demandar ali seu tempo para essa atividade que você se determinou a fazer, essa meta, esse propósito, enfim, que você se determinou. Você não vai precisar ficar 24 horas em função disso, mas você precisa determinar que as horas que você for fazer isso que você vai fazer sejam horas de realmente qualidade, né? Seja um tempo de qualidade para aquilo que você está fazendo, para realmente você ter resultados bons e próximos ou até superiores ao que você estipulou. Uma outra coisa também muito importante é você pensar no curto, médio e longo prazo. Por que a gente precisa pensar dessa maneira? Porque para você ter uma melhor performance, você precisa ver todo o cenário. Então, se você olha só o resultado final, você vai ter um monte de imprevistos ali no caminho, um monte de coisas que vão sair diferentes do que você imagina e vão te atrapalhar, né, a chegar nesse objetivo final. Então, pense sempre, quando for para melhorar sua performance, seu desempenho em algo que você queira, de curto, médio e longo prazo. Outra coisa também, melhore 1% todos os dias. Às vezes a gente fala assim, quero ter uma performance melhor em alguma coisa, preciso melhorar para ontem, nossa, preciso ser perfeita daqui uma semana. E as coisas não funcionam dessa forma, muitas vezes a gente precisa de um tempo, né, para aprender determinada coisa, para amadurecer certas coisas na gente. Então, se você se determinar todos os dias a ser 1% melhor, eu te garanto que você vai superar essa meta muito mais fácil e vai conseguir se dar esse tempo, né, de aprendizado, porque a gente tem esse tempo. Às vezes a gente fala, não, quero fazer isso, eu quero que seja perfeito e eu consiga tais resultados em pouquíssimo tempo. Só que na prática a gente sabe que não acontece assim. Então, você ter essa paciência com você também vai ser essencial para você conseguir chegar no que você deseja. Uma outra questão também, pense grande, né? Às vezes a gente, sei lá, fica se limitando tanto, né? Fala, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Foca no que você quer, pega essas dicas aí do vídeo, coloca tudo em prática e você vai ver que vai dar certo. Tem que pensar grande, tem que acreditar, tem que ter fé, porque isso vai te fazer chegar muito mais fácil no que você quer do que ficar se criticando e duvidando o tempo inteiro. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Não, tenha paciência, é um processo, né? Tudo na vida é um processo. E por último, e não menos importante, tenha momentos de lazer. Porque às vezes a gente fica tão focado em algo que a gente quer muito ali, né? Um trabalho, um curso que você está fazendo, está estudando, algo que você queira aprender e tal. E a gente esquece de todo o restante. E a vida ela é muito melhor quando ela se tem um equilíbrio do que quando a gente se dedica tipo 100%, 80% só para uma coisa e deixa o restante de lado. Então o ideal é sempre a gente ter um equilíbrio, né? Ter os momentos de lazer, ter os momentos com a família, com as pessoas que a gente gosta, com os amigos, pra gente conseguir ali equilibrar melhor a vida. E com certeza, quando você tiver esses momentos bons de lazer e você voltar para o seu foco vai estar até mais claro de se ver, mais claro e mais gostoso de se fazer, porque nós precisamos também desse momento de descanso, né? E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de verdade. Se faltou alguma coisa, se você tem alguma coisa a acrescentar, deixa aí nos comentários. Se essas dicas você vai colocar em prática, já me conta também. Se você já colocou, se você já faz algumas das coisas que estão nesse vídeo, comentem com a gente. E é isso. Muito obrigada. Eu agradeço de verdade e até o próximo vídeo. Curte, se inscreve no canal e te espero lá. Tchau, tchau.